Patrícia, a palavra de Yasmin para você. Que Deus abençoe. Então vamos retornar aqui. Eu falei que eu queria falar nesta noite a respeito desta mãe chamada Eunice. A Bíblia nos dá poucas referências a respeito dela, mas eu quero começar dizendo que o nome Eunice quer dizer boa glória, ou boa vitória, ou vitória gloriosa. Eu gosto mais dessa, né? Eunice quer dizer vitória gloriosa. Que bom! E me chama muito a atenção a pequena biografia que nós temos da mãe de Timóteo. A palavra de Deus que nós acabamos de ler nos diz que ela era judia, mas era cristã. Ela tinha aceitado o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. A palavra de Deus nos diz lá em Atos, no capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 1, que quando Paulo chegou ali, ele encontrou a Timóteo, filho de uma serva judia, serva do Senhor judia, cujo pai era grego. Então o que nós temos de Eunice é que ela era mãe de Timóteo e que o esposo dela era gentio, ou seja, era grego, não era judeu. E Paulo falando ao jovem pastor Timóteo, vejam só, ao jovem pastor Timóteo, ele está trazendo uma palavra dizendo: olha, eu conheço a tua fé não é fingida, porque você aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. Amados, vejam a importância de uma avó e de uma mãe. Os meus netos me chamam, a mim e a minha esposa, a mim me chama de vovô. Meus netos já estão com 19 anos, vão fazer, me chama de vovô. E eles chamam a mãe dele de mamãe. Eles chamam a minha esposa, né, a avó deles, de vovó. Aí um dia eu perguntei: por que vocês me chamam de vovô e não de vô? Eles viraram para mim e falaram assim: porque vovô é pai duas vezes. Então eles só me chamam de vovô, de vovó, de mamãe, porque eles acham que falando só vó é muito pouco. Então eles preferem falar vovó, porque é mãe duas vezes. Então é importante aqui, agora retornando ao texto, vejam bem, queridos, Paulo, ele frisa bem isso, quando ele diz: eu conheço a tua fé, que ela não é fingida, porque você aprendeu dessas mulheres de Deus, você aprendeu da sua avó, que ensinou a sua mãe, e a sua avó e a sua mãe ensinou a você. Olha que privilégio! Nós podemos ser ensinados pela nossa mãe, sermos ensinados pela nossa avó, sermos ensinados acerca do reino de Deus. E uma coisa também que Paulo fala aí, ele diz assim: uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Essa palavra no Novo Testamento, nós podemos dizer, chamar assim, uma fé não hipócrita, porque essa palavra hipócrita, ela era usada pelos atores para demonstrar que eles estavam fazendo um personagem. Em outras palavras, eles estavam interpretando alguém que eles não eram na realidade. Muitas pessoas são assim, infelizmente. Muitas pessoas têm uma fé fingida. Por isso, quando as crianças crescem, saem da igreja, porque não vem a diferença na mãe, não vem a diferença no pai, porque parece que existe aí uma fé fingida, uma fé hipócrita. Mas Timóteo, ele foi bem alertado pela sua mãe, pela sua avó. E Paulo, lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, no capítulo 15, ele diz que sabe da palavra que habita em Timóteo também. Olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa. A palavra habitava na vida de Timóteo. Não adianta você conhecer a Bíblia toda, não adianta você, mãe, conhecer a Bíblia toda, se ela não impactar você. A palavra de Deus tem que impactar você, de tal forma que você possa vivenciá-la, a impactar os seus filhos também. Uma fé não fingida, uma fé que não é artificial, mas uma fé que é poderosa. Eu acho interessante
noite, por volta de 00:20 mais ou menos, eu terminei ao vivo o Jardim Secreto de Deus, que é um momento só de oração. Todo sábado, 00:00, nós temos esse Jardim Secreto de Deus. Se você quiser orar, você, mãe, quiser orar, todo sábado, 00:00, estaremos orando. E depois que eu terminei, eu fui responder alguns comentários que mandaram para mim. E qual foi a minha surpresa? Que muitos filhos colocaram tantas coisas na foto da sua mãe, da sua mãe. Hoje mesmo, se você abrir o Facebook, você vai ver tantos filhos homenageando suas mães. Eu achei aquilo lindo, lindo. Aí quando eu volto então aqui para Timóteo, para 2 Timóteo, nesse capítulo 1, verso 5, quando Paulo diz: olha, você aprendeste com tua avó, tu aprendeste com a sua mãe, e a palavra que modificou o coração delas habita em você. 2 Timóteo 3,15. A palavra precisa fazer a diferença. Como é bom nós como filhos, nós que estamos aqui, somos filhos. Somos filhos. Saber que a nossa mãe, ela nos dá o exemplo de vivência cristã no nosso dia a dia. Vocês acabaram, queridos amados que estão aí do outro lado da telinha, podemos dizer assim, você viu quantos filhos vieram aqui e homenageando e falando da sua mãe, falaram com orgulho, entre aspas, falaram com aquilo que estava no coração. O Robinho ouviu o que você colocou lá sobre a sua mãe. Eu vi, essa mulher é um exemplo de fé na minha vida. Eu vi o que você colocou. Eu vi o que muitas pessoas colocaram. Isso não é muito bom quando nós podemos estufar o peito e dizer: a minha mãe é assim. Aquilo, Érica, que você e Diego acabaram de cantar aqui, o teu coração, mãe. Mãe, ou palavrinha pequena, mas com um significado tão grande, enorme. E quantas vezes, acho que as pessoas não pensam nisso, quantas vezes elas ficaram acordadas enquanto nós estávamos chorando. Quantas vezes elas nos levaram ao colégio e nós chorávamos no colégio, e elas então com todo carinho choravam junto conosco. A primeira vez no colégio é assim, não é, Roberto? Quando levou o garotão lá, é dessa forma, elas choram junto conosco. Interessante que muitas mães, eu não esqueço, me perdoem aqui me referir de novo a Patrícia. Eu não esqueço o que Patrícia falou uma vez comigo. Eu já falei aqui no púlpito desta igreja. Patrícia virou para mim e falou assim: pastor, a minha filha vai se formar e eu vou ajudá-la, nem que eu tenha que varrer rua aqui de Professor Souza. Isso é o que é amor. Então nós temos que estufar o peito, sim. Todos vocês que falaram aqui, estufem o peito, sim. Ergam em grande som a voz de você, dizendo, falando aquilo que sua mãe significa para você, aquilo que sua mãe é na sua vida, porque siga o exemplo delas, exemplo de fé, como Timóteo seguiu o exemplo de fé da sua mãe e da sua avó. Porque mãe, que ama o seu filho, quer que o seu filho cresça na fé, quer que o seu filho tenha uma vida espiritual, porque ela cuida não apenas do físico, mas também do coração e da vida espiritual. Mãe que é mãe, ela chora quando o filho fracassa em alguma coisa, mas ela não desiste, ainda incentiva o seu filho, dizendo: filho, não se preocupe, não foi agora, mas daqui a pouco tudo isso vai passar. Você não conseguiu agora, eu lembro da minha filha, quando meu neto tentou fazer o vestibular de medicina e não passou a primeira vez, ele ficou arrasado. Minha filha virou para ele, o abraçou, o beijou e disse: não se preocupe, você vai passar da outra vez. Ou seja, nossa mãe é o nosso porto seguro, é aquela que nos abraça, é aquela que nos envolve, é aquela que sempre está pronta para chorar conosco, para nos incentivar, para nos consolar. Porque a mãe que não faz isso, me perdoe o que eu vou falar agora, a mãe que não está pronta para fazer isso pelo filho, ela está precisando crer num Deus que tudo pode e transformar a sua vida. Essas coisas velhas fiquem para trás, para que tudo se faça novo em sua vida. Eunice, Loide, mulheres de fé,
mulheres que sabiam educar, mulheres que sabiam levar a palavra de Deus ao coração do seu filho. Por isso Paulo, quando olhou, quando viu, quando sentiu aquilo que Timóteo era, levou consigo. E depois que ele se tornou pastor, ele escreveu cartas como esta que acabamos de ler, dizendo ao jovem Timóteo: Timóteo, olha, se guarde neste mundo, guarde o teu coração, medita nessas coisas, persista em ler. O incentivo de Paulo na vida daquele jovem, porque ele foi ensinado pela sua mãe. Mas eu fico pensando também pelo outro lado. Nós falamos aqui a respeito da mãe, mas nós como filhos, o que nós temos que fazer como filhos? Primeira coisa que eu vejo: qual é a mãe que quer que seu filho vá para o inferno? Nenhuma mãe. Eu duvido que alguma mãe quer que seu filho vá para o inferno. Só Roberto Carlos, na música dele, né, que ele cantava: quero que... como é que é? Que você me aqueça deste inverno e que tudo mais vá para o inferno. Não, nós não queremos que tudo mais vá para o inferno, não. Nós queremos que os nossos filhos sejam salvos. Nós queremos que as nossas mães sejam salvas. Nós queremos colocar no nosso coração no altar de Deus os nossos joelhos. Nós precisamos aprender a andar ajoelhados com eles, clamando pela vida dos nossos filhos, clamando pela vida das nossas mães, dos nossos familiares. Amados, quero terminar minha palavra, porque eu não quero me delongar muito, mas eu quero dizer para você que Timóteo, ele tinha a satisfação de dizer aquilo que a sua mãe era na vida dele e o que ela fez na sua vida, e seguir os passos dele. Mãe, seja como Eunice, tenha uma boa vitória, ou tenha uma vitória esplendorosa, como diz o nome Eunice, que você possa ouvir essas palavras desta noite e deixar que o Espírito Santo transmita o restante ao seu coração aquilo que esse pastor nesta noite não pôde transmitir. Mas que a graça do Senhor te abençoe, que a graça do Senhor supra todas as suas necessidades. E obrigado, muito obrigado, porque um dia nós, ao vir este mundo, quando começamos a falar, nós podemos agradecer e dizer: obrigado, mãe, obrigado. Nós não conseguiríamos nos manter sozinhos ao vir este mundo, e as nossas mães nos deu o alimento logo ao nascer e nos fez crescer. Então não desista nunca, não vire nunca as costas da sua mãe, nunca vire as costas da sua mãe, mesmo ela não te conhecendo mais, como a minha não me reconheceu, mas ela é sua mãe. A minha mãe é guerreira, a minha mãe é uma mulher de fé. Se hoje eu amo a Deus acima de todas as coisas, se hoje eu oro pelas madrugadas, se hoje eu sou fiel ao Senhor, é porque eu aprendi isso com a minha mãe e com meu pai. Que você, mãe, que você possa estar ensinando aos seus filhos todas essas coisas, e que nós possamos sempre, viu, filhos, vocês que estão aqui e aqueles que estão ao alcance da nossa voz, que nós sempre como filhos possamos dizer: essa é a minha mãe, ou essa aqui é aquela que me deu vida. Então nunca se esqueça de dar valor à sua mãe amada. Que Deus nos abençoe, amém? Glória ao Senhor. Vamos ouvir o irmão Jefferson, que estará cantando mais um hino. Logo depois do irmão Jefferson, o irmão Caio, e aí estaremos encerrando, para a honra e glória do nome de Deus. Mais uma vez, feliz Dia das Mães. Deus abençoe vocês, Deus abençoe suas casas, Deus abençoe sua família. Filho, ame sua mãe a cada dia. Filho, abrace sua mãe. Viu, você está vendo? Hoje eu estava até conversando rapidamente com uma pessoa, me falando, nós estávamos assim distantes, ele de um lado da rua, eu do outro. Minha casa, eu virei para ele e falei assim: você vai abraçar sua mãe? Ele disse: pastor, eu não posso abraçar minha mãe, mas eu vou fazer o possível para estar com ela. Falei: então transmita um grande abraço meu, porque um abraço no dia de hoje vale mais do que muitas coisas. Que Deus te abençoe. Abraça sempre quando você puder a sua mãe. Beijo, respeite.